Olá, gente querida. Iniciamos essa semana clamando pela presença daquele que nos sustenta a cada dia, pedindo por sua graça e misericórdia, e que bom que elas se renovam sobre nós a cada manhã. Este último ano tem trazido para a nossa mesa de comunhão diária um assunto que havia se transformado num grande tabu da modernidade. Refiro-me ao tema da morte, da finitude e da transitoriedade da vida. A descoberta das vacinas, da penicilina e de outras drogas prometiam um grande aumento da expectativa de vida já em fins do século XIX. Os sonhos, contudo, foram interrompidos com a desgraça gerada pelas duas grandes guerras mundiais. E no meio delas ainda a epidemia da gripe espanhola. Deve girar em torno de 100 milhões de vidas que se perderam na primeira metade do século XX por esses três motivos. Um retumbante fracasso da humanidade, dos sonhos, projetos e ideais iluministas e progressistas. Aliás, eu estou quase terminando a leitura de uma biografia muito detalhista da vida de Winston Churchill, de quase 1000 páginas, mas que é muito interessante. Se lhe tivessem dado a atenção que ele pedia, talvez a Segunda Guerra Mundial não tivesse ocorrido. Mas eis aí um homem que nunca se deu por vencido e que quase sozinho foi capaz de levar a uma reação que culminou na vitória dos aliados e no fim da guerra. Depois disso, na segunda metade do século XX, realmente vivemos uma grande onda de progresso, mesmo com mísseis e armas nucleares apontados para todos os lados. A humanidade se desenvolveu, a economia cresceu, a ciência se desenvolveu, muitos progressos foram feitos, o que nos levou a viver bem mais e melhor. Na esteira do crescimento da expectativa de vida geral, a morte começou a ser mais e mais escondida, estigmatizada. Claro que as pessoas correspondem a um desejo natural de quererem viver mais, cada vez mais. Lembro-me de uma frase que ouvi certo dia da boca de um palestrante num congresso que dizia: "Eu quero viver 150 anos e a medicina que se vire para me garantir isso." Deixou de ser natural o que muita gente fazia lá no interior, onde muitas vezes os próprios colonos guardavam tábuas serradas no tamanho certo para o seu próprio caixão, no galpão de suas casas. E diante de uma necessidade súbita, quando não tinham para onde correr e conseguir usavam estas tábuas. Nos vastos interiores não tinha disponibilidade de caixões como nós temos hoje. Alguém de vocês pode estar pensando: mas que assunto mórbido. Talvez até já tenha batido 3 vezes na madeira. É justamente disso que eu estou falando. Só de pensar no assunto, muitas pessoas pensam que nós estamos atraindo a morte, que dá azar. Vejam como foi construída uma ideia de sequer podermos falar ou pensar sobre esse assunto da morte. Mesmo sabendo que a vida é curta, mesmo sabendo que ela é transitória e finita, nós varremos esse assunto para debaixo do tapete. Excluímos ele do nosso campo de visão. Não falamos dele, porque a morte perdeu a sua naturalidade. Ela virou um absurdo, algo não aceito, nem tolerado. Em nossas contradições humanas, contudo, criamos uma sociedade programada e projetada para o obsoleto, para o não duradouro. Tudo é feito para estragar, para não durar. E para a maioria das coisas, nem vale mais a pena o conserto. Porém,
O contrário se dá com a vida humana, que sabemos ser finita e transitória, mas diante dela passamos a ter um outro comportamento. Passamos a tratá-la como infinita. Passamos a fingir que vamos viver para sempre. Não nos preparamos diante da sua finitude. E ainda negligenciamos a oferta que Deus faz de continuidade após a morte. E aí vem um vírus para estragar a festa. Algo que seria uma praga mais restrita a uma região no passado, vira um inferno num mundo globalizado. Parece rir de nós e escancarar algo que tentávamos esconder a todo custo: a nossa fragilidade. Sim, a fragilidade da vida diante da morte. E o pavor que isso produz diante da nossa falta de preparo para lidar com ela. Eu sei que este é um assunto que renderia longas conversas, mas que me veio à mente hoje diante das palavras de Simeão, registradas em Lucas 2, 29 a 32, que são a nossa senha do dia. Simeão era um homem de Deus, piedoso, que tinha a sua fé firmemente alicerçada e a sua esperança depositada no Senhor. E ele estava no templo quando lá chegou um casal para consagrar um filho recém-nascido ao Senhor. Foi quando o Espírito Santo lhe revelou que aquele menino, aquela criança recém-nascida, seria o Messias, o Salvador do mundo. De tão grato e feliz que ele ficou, ele tomou essa criança em seus braços e proferiu estas palavras da senha: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Singelas e eternas palavras de um coração apaziguado diante da morte. Meus olhos viram o Salvador. Eu contemplei a sua salvação. Posso ir em paz. Nada mais me apavora. Nada mais me mete medo. Sou teu e para ti irei, ocupar o lugar que para mim preparastes. Esta é a postura cristã diante da morte. Não a buscamos, nem a desejamos, mas sempre estaremos serenos e tranquilos diante dela, porque ela não é o fim, é o começo de uma vida nova, eterna e perfeita. Deus nos leve a pensar sobre isso e que Ele nos guarde na verdadeira fé. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Ele assim o permitir.